Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Hoje eu tenho um assunto aqui para falar para vocês que tem estado quente na internet nos últimos dias. Vi muitas pessoas falando. Será que é mesmo uma fria morar em Lisboa? E você moraria em Lisboa? Gostaria de morar em Lisboa, capital de Portugal? Eu moro em Lisboa e vou compartilhar minha experiência hoje com vocês. Professora Daniele Lago falando e sem mais enrolação, vamos a isso. Para contextualizar um pouquinho, eu tenho visto recentemente na internet muitos movimentos nesse sentido falando que cidades que você não deve morar aqui em Portugal. Não more na cidade A, não more na cidade B, venha para C, venha para D. É muito difícil falar, né, para uma outra pessoa onde ela deve ou não morar, qual é o estilo de vida que ela tem, o que realmente é o objetivo de cada um. Então eu vou falar para vocês da minha opinião. Eu moro em Lisboa, gosto de morar em Lisboa e indico Lisboa. E digo como uma pessoa que mora aqui há praticamente 4 anos e vou partilhar um pouquinho dessa opinião com vocês. Eu vi recentemente no Instagram muito debate sobre essa situação, sobre qual cidade é melhor, qual cidade é pior, qual cidade tem mais e menos empregos, mais e menos benefícios, custo de vida, e vai falando de um monte de coisas. E Lisboa sempre é uma das cidades citadas para você não morar. E eu vou explicar para vocês por que eu digo sim, more aqui em Lisboa. Bom, por falar em Instagram, antes de passar aqui para o assunto de hoje, se você ainda não me segue no Instagram, não perde mais tempo, corre lá no Instagram, @profdanilago, que lá tem muito conteúdo legal, principalmente para vocês que estão vindo aqui para Portugal e que estão nesse processo aí de obtenção de visto, de tomada de decisão. Eu sempre publico muitas informações importantes, depoimento das pessoas, como tem sido passando a imigração, enfim, tem muita coisa lá, corre lá para ver, que se eu for falar aqui só disso, eu não falo do vídeo de hoje. Então, voltando aqui para o assunto Lisboa, como eu falei, eu estou em Lisboa há praticamente 4 anos, eu vim para cá, para Lisboa, matriculada numa universidade para fazer algumas cadeiras de um doutoramento, e é o doutorado aí do Brasil, aqui nós chamamos de doutoramento, a título de curiosidade aí para vocês, então eu não tinha muita opção de pensar em outras cidades. Poderia ficar nas redondezas, mas eu tinha que ficar próximo aqui porque eu tinha aulas presenciais e eu precisava ir para a faculdade. Nós escolhemos morar num lugar central em Lisboa, de fato um arrendamento caro. Tem pessoas que falam para mim, foi uma das discussões do Instagram, mas isso foi lá atrás, há 4 anos. Sim, mas há 4 anos atrás era tão caro ou até mais do que é hoje. Vocês esquecem que teve uma pandemia aí pelo meio, né, que realmente fez com que o turismo em Lisboa diminuísse muito no período da pandemia. Claro que já está tudo sendo recuperado. Mas teve inflação, teve isso, aluguel ficou muito mais caro. Neste caso específico de uma cidade como Lisboa, o aluguel sempre foi muito caro, ele não ficou muito caro. Quando eu cheguei em Portugal, ele era muito caro e hoje eu pago até menos do que eu pagava há 4 anos atrás. Então, só para vocês terem uma ideia que sim, é caro, mas sempre foi caro e não é porque eu cheguei há 4 anos atrás que eu falo isso para vocês, até porque eu pago o preço de mercado. Bom, mas vamos entender aqui o porquê que eu indico Lisboa. Vou dar aqui para vocês pelo menos 5 bons motivos para você vir para Lisboa. E o primeiro motivo que eu vou dar aqui para vocês é a questão do transporte. Lisboa é servida de transportes públicos e transportes dos mais diversos possíveis. Você pode tanto usar, né, os transportes como o ônibus, que são os autocarros, o metrô, que é o metro, tem barco, enfim, tem muitos transportes e ainda tem também aqueles transportes como o Uber, né, que aqui nós chamamos de TVDE, que são aqueles carros, mas até se você quiser alugar uma bicicleta, uma trotinete, uma moto, alguma coisa para você poder se locomover, você vai se locomover com muita facilidade e digo mais, a qualquer hora do dia ou da noite e também aos fins de semana, ou seja, você sempre vai conseguir ter uma forma relativamente fácil de se locomover. Claro que os transportes reduzem em determinados momentos, mas ainda assim não existe ausência de transporte. Você tem transporte o tempo todo, isso eu digo para uma pessoa que mora numa região central de Lisboa e não na periferia ou fora da grande Lisboa. Vou dar um exemplo para vocês o porquê que isso é tão importante.
Logo que nós chegamos em Portugal, eu peguei a minha autorização de residência por estudos e fomos fazer o reagrupamento familiar do meu marido. Na altura, nós conseguimos uma vaga no CEF de Guarda. Guarda é para a região norte do país, é uma cidade média. E nós saímos de Lisboa num domingo à noite, na verdade, no domingo à tarde, para chegar no domingo à noite em Guarda. E nós dormiríamos num hotel em Guarda que nós reservamos, porque a entrevista no CEF já era na segunda-feira bem cedo e não achamos que valia a pena deixar para ir na segunda, porque era uma coisa importante, não podíamos perder data se tivesse algum atraso, por isso resolvemos ir no domingo. Chegamos no domingo no horário já que não era tão tarde, mas também não era cedo, devia ser por volta de umas 10h30 da noite, e simplesmente não tinha transporte para ir para o hotel. E quando eu digo não tinha transporte, era transporte nenhum. Eu não estou dizendo, nós estávamos dispostos a pagar um táxi, a chamar Uber. Não existe Uber na cidade, ou pelo menos na altura não existia, e acredito que não deve existir ainda. Se alguém está em Guarda, se já existir, né, esse tipo de transporte TVD aí, escreve aqui para mim embaixo nos comentários, porque muita coisa muda em 4 anos. Mas mesmo se existir, eu garanto que ainda é uma coisa falha. Nós tentávamos ligar para taxistas, que eles falavam que dava para ligar, que tinha ponto, ou não atendia, ou quem atendia falava, não, já estou em casa, estou a descansar, como diz aqui em Portugal, estou a descansar. E sem falar que nós éramos recém-chegados em Portugal, falar no telefone era terrível, porque vocês vão passar por isso, depois me contem, ou quem já está aqui, deixa aqui as dificuldades que não são falar no telefone quando nós acabamos de chegar em Portugal, entender o português que está falado do outro lado, ou falando. Bom, então o transporte para mim sim é importante. Para ter uma ideia, nós ficamos 2 anos aqui em Portugal sem carro, só usando transportes públicos, e digo para vocês que nós compramos um carro sim, por conforto, um conforto de ir no supermercado, fazer compras e não ter que carregar sacolas nos transportes até em casa, mas não por uma necessidade tão grande assim de locomoção. Tanto é que o nosso carro fica muito na garagem. Nós utilizamos muito mais aos fins de semana ou quando vamos no supermercado, mas no nosso dia a dia de trabalho ainda usamos transportes públicos. Eu vou de transporte público, meu marido vai de transporte público e o carro fica paradinho na garagem. Então, muitas das vezes aquilo que vocês falam, que tem uma diferença muito grande de arrendamento, de aluguel, e que é um fato, que é verdade, conseguimos economizar em outras coisas. O transporte é uma delas. Uma outra coisa que é fundamental e faz toda a diferença, que seria um segundo ponto, que eu indico estar em Lisboa, e por isso eu estou aqui e acho que faz toda a diferença. Tem a ver com a questão dos estudos. Claro que Lisboa não é a única cidade que vai ter estudo de qualidade, mas é uma das cidades que vai ter estudo de qualidade. Quando eu falo que eu indico Lisboa, eu não indico só Lisboa, eu indico grandes cidades que muitas pessoas não indicam. Se pensar, tem universidades de qualidade, tem o ensino médio, né, que seria um ensino secundário aqui, com cursos técnicos maravilhosos. Eu mesmo trabalho numa escola como professora, onde ela é uma escola profissional, que nós chamamos aqui, e ela tem cursos técnicos, onde o aluno já sai com uma certificação, como um Cefet, um Coltec no Brasil, algo parecido, e assim, de forma gratuita e com muita qualidade, e com uma variedade bastante interessante de cursos, tanto na minha escola quanto em outras. Claro que as escolas acabam tendo um pouco de segmentação, né? No meu caso eu estou em áreas mais tecnológicas, mas tem escolas em outras áreas também. E é bem interessante porque aqui você vai estudar o que você quer e não o que a cidade. Você eu não digo, mas talvez o teu filho ali, né, de 15, 16 anos, ele vai ter a oportunidade de fazer esse tipo de curso e de frequentar esse tipo de escola que talvez ele não teria numa cidade menor do interior. Então esse é um grande ponto a se observar. Uma outra coisa que me atrai muito nas cidades grandes, que seria um terceiro ponto que eu falaria para vocês que eu não largo Lisboa, são os restaurantes, poder sair à noite, jantar fora e escolher o que eu quero comer, ter cozinhas do mundo todo. Claro que a comida portuguesa é deliciosa muitas vezes, eu digo muitas vezes porque eu não gosto de tudo não, mas tudo bem. A comida portuguesa que é muito boa, que é muito tradicional, tem restaurantes aqui estrelados, tem restaurantes com estrelas Michelin, tem restaurantes com muita qualidade, mas tem restaurantes comuns também, e de tudo. Você quer comer um bom sushi, você vai encontrar. Você quer comer uma comida
americana, você vai encontrar esses restaurantes americanos. Você quer comer indiano, você acha. Enfim, os kebabs também acha muito. Aquele tipo de comida que você quiser é maravilhoso. Inclusive, eu estou devendo para o meu marido, né, acompanhá-lo. Na verdade, ele está me devendo, não sou eu que estou devendo para ele, não. Acompanhar num churrasco coreano que me parece que vai ser maravilhoso, que eles fazem na hora. Se eu for lá, eu vou registrar lá no Instagram para vocês verem muita coisa. Então, como eu já falei, não perde o Instagram. No último domingo eu coloquei no Instagram um lugar que eu fui, tipicamente brasileiro, para comer pastel e tomar caldo de cana. Então, essas coisas para mim faz toda a diferença aqui em Portugal, de verdade. Eu não vejo cidades menores com essa estrutura que Lisboa tem também. E não só para restaurantes, para shoppings, para fazer compras. Eu tenho um shopping do lado da minha casa que quando eu vou lá ele está aberto até meia-noite. Então eu tenho essa tranquilidade da hora que eu quero, eu vou lá, eu compro, eu tenho estrutura, eu consigo as coisas que eu quero. Enquanto talvez numa cidade menor, no domingo as coisas nem vão abrir. Então, isso para mim, Daniele, talvez para você aí não seja um diferencial, para mim é um diferencial. Questão de emprego, esse é o quarto ponto. Eu tive oportunidades em Lisboa que eu não sei se eu teria numa cidade menor. Não sei não, eu não teria numa cidade menor. Como eu falei, eu trabalho numa escola profissional aqui. Hoje eu faço parte de uma coordenação que eles chamam de direção de curso. Eu consegui crescer dentro da escola, assumir mais aulas. Eu me sinto reconhecida hoje aonde eu trabalho, tanto no sentido de reconhecimento profissional, de que eles me valorizam e valorizam o meu trabalho, e também de alguma forma financeiramente. Professor é verdade, né? Não ganha bem em lugar nenhum, vamos ser sinceros. Aqui em Portugal, o salário de professor não é lá essas coisas, mas dentro do contexto, eu acredito ser bem valorizado. Eu também, você não vai ficar restrito quando você vem para Lisboa ao salário mínimo, como vai acontecer muitas vezes em cidades pequenas. Vou dar um exemplo para vocês porque essa questão do emprego em Lisboa é importante. Vamos supor que você quer trabalhar como vendedor de loja. Se você vai para uma cidade pequena, ou até mesmo uma cidade de porte médio, lembrando que a cidade média em Portugal é uma cidade pequena para o brasileiro, nem Lisboa é tão grande assim. Mas quando nós pensamos em uma cidade pequena para média, você vai ter uma loja onde vai ter o dono, ele vai contratar um vendedor, que não vai vender tanto assim, que vai ter que ter preços ali relativamente acessíveis. Acredito que o fluxo também seja muito menor. Quando você pensa em Lisboa, você vai poder trabalhar num shopping, num centro comercial, como diz aqui, vai poder atender estrangeiros. Aqui perto de casa mesmo tem um shopping, que é onde você anda, você quase tropeça em estrangeiros. E quando eu digo estrangeiro, eu não estou falando de brasileiro, não. Eu estou falando de estrangeiros que vêm da Europa como um todo. Por exemplo, pessoas que vêm do Reino Unido, pessoas que vêm da França, da Espanha, da Alemanha, enfim. Você vai ter uma série ali de pessoas e que estão aqui para comprar, que estão aqui para gastar e que eles ganham mais mesmo nos países deles e vão gastar. E qual é a vantagem disso se você é um vendedor? Já pensou aí, né? Não preciso falar. A comissão, como é óbvio, você vai conseguir ter uma comissão. Se são lojas maiores, tem mais estrutura, você tem um cargo de gerência, que no futuro você vai poder ser promovido para gerente. São lojas que trabalham, como eu falei, até meia-noite, então que precisam de várias pessoas para trabalhar, para atender aquela demanda, fim de semana, à noite, é verdade, vai ter que trabalhar muito, mas consegue. Se tem tantos restaurantes, se você também tem vontade de trabalhar na área de restaurante, você também vai ter emprego ali. E são restaurantes grandes, com estrutura, não são aqueles restaurantes pequenos, familiares. São restaurantes que vão ter cargos ali que você vai conseguir crescer lá dentro. Tem empresas grandes? Claro que sim, tem escritórios de muitas empresas grandes em Lisboa também. Aqui não só tem emprego, como não vai restringir ao salário mínimo. E eu pergunto para você que está aí do outro lado da tela me ouvindo agora, se daqui 4 anos, você chegando aqui em Lisboa, você quer continuar a receber um salário mínimo. Eu até entendo que no início, ok, faz parte da nossa escolha, faz parte das oportunidades que surgem, faz parte de um novo recomeço de vida. Mas um recomeço, daqui 4 anos já não é mais um recomeço. Você vai querer realmente estar ganhando o salário mínimo? Na cidade pequena isso pode vir a acontecer.
Por que que isso pode vir a acontecer? Porque a estrutura da cidade não vai te permitir ganhar mais. A estrutura da cidade vai te limitar. Vai te limitar em que sentido? No sentido de que você não vai, né, conseguir ter grandes promoções, até porque a pessoa que está acima de você já é muitas vezes o dono daquele comércio ou daquele restaurante, daquele negócio. Ah, mas tem empresas, tem fábricas, tem indústrias, é verdade. Tem também as regiões industrializadas, que é uma opção para muitas pessoas, mas não é uma opção para mim. E como eu falei no início do vídeo, são motivos que eu fico em Lisboa, que para mim Lisboa é uma vantagem. Vou falar agora o quinto motivo que eu amo estar em Lisboa e que isso para mim é fundamental. Você tem ideia há quanto tempo eu estou de distância, né? Há quanto tempo eu demoro para chegar no aeroporto? Provavelmente não, né? Mas eu vou falar para vocês que eu não demoro 15 minutos para chegar no aeroporto da minha casa e de transporte público. Ah, mas qual é a grande vantagem nisso? A vantagem é que eu consigo viajar pela Europa toda com muita facilidade. Se eu quiser, eu saio da minha casa, 15 minutos depois eu estou no aeroporto, fazendo o meu check-in para entrar num voo para outros países da Europa, ou até mesmo do Brasil, ou da África, ou de qualquer lugar que eu quiser. Veja como isso é incrível. Se eu vou para o interior, eu vou morar 1, 2, 3 horas de Lisboa ou do Porto, que é onde tem os principais aeroportos, né, do país, quanto eu não vou ter que viajar para chegar até esses aeroportos para depois sim poder ir para outro país? Aqui não, aqui eu tenho uma facilidade muito grande de ir para outros lugares, de visitar outros lugares. O custo da passagem aérea, dependendo do momento que você compra, ele é muito menor. Já pensou passar um final de semana na Espanha, em Barcelona, em Madrid, ou quem sabe na França, em Paris? Qual lugar que você gostaria de conhecer aqui na Europa, além de Portugal? Você quer viajar, quer conhecer outros lugares? Deixa aqui embaixo onde você gostaria de ir. Eu sei, no início é tudo muito caro, mas ainda assim você precisa depois, como eu falei, de um tempo, tendo essa estrutura, ganhando um pouquinho mais do que o salário mínimo, você já vai conseguir viajar e viajar com os preços relativamente acessíveis. Nós encontramos viagens aí para outros países da Europa muito baratas, 20, 30 euros. Não converta esse valor, 20, 30 euros. Quando nós convertemos, pode parecer um pouco mais do que é na verdade, mas é muito barato. Então dá para ir, dá para voltar, dá para passar um fim de semana. Se eu tivesse, por exemplo, numa cidade a 1h30 de Lisboa, também poderia. Mas seria um sofrimento maior, eu teria que pegar um carro, eu teria que pegar um transporte, teria que preocupar com aquele horário para ter certeza que o transporte ia me atender. Enfim, para mim esse é sim um diferencial. Como eu falei, para mim, para você aí do outro lado eu já não sei. Então não é por causa de um valor a menos no arrendamento que vai me fazer querer mudar de cidade. Talvez para algumas pessoas isso possa ser uma opção, para mim não. Qual seria a minha sugestão para quem está chegando e não está com muita grana assim e tem esse desejo como eu de morar em Lisboa? Busque primeiro morar na periferia de Lisboa. Periferia que eu digo não é pejorativo não, é na região periférica, é fora, né, da área principal de Lisboa. E depois, quando for conquistando as coisas aqui, for conseguindo, vai mudando para as regiões mais centrais, que essa pode ser uma boa alternativa e pode conseguir coisas mais acessíveis. Uma outra opção também, principalmente para quem é solteiro, está vendo sozinho, está vendo em casal, sem filhos, faça um aluguel de quarto. Eu sei que um quarto em Lisboa vai ser o preço muitas vezes de alugar uma casa no interior, mas aí é uma questão de escolha. Você quer a vida que eu falei que eu tenho aqui e que é a minha preferência, ou você quer uma vida numa cidade menor do interior com a estrutura que o interior oferece? Isso é uma decisão única e pessoal. Por isso eu não estou aqui para dizer para você não more no interior, ou não more em Lisboa, ou não more em A, B ou C. More onde você quiser e onde se encaixe com o seu estilo de vida, condição financeira e com aquilo que você pode ter. Mas estão aí para vocês os meus motivos para morar em Lisboa. E se gostou, não esquece de deixar o like. Um beijinho grande e obrigada por me assistir até aqui. Eu sei que o vídeo ficou longo.